orquidófilos, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para gravar um vídeo muito especial, porque as primeiras Cattleyas Nobilior da nossa coleção estão começando a florir. E aí nós queremos dividir essa alegria de aprender o cultivo delas juntamente com vocês. Então já para iniciar o vídeo, não esqueça de deixar aquele like, né, de se inscrever no nosso canal para receber sempre os vídeos, ativa aí o sininho e compartilha muito com todo mundo essas lindas belezas aqui que a gente traz para vocês. Por onde começar a falar sobre a Cattleya Nobilior, tão linda e maravilhosa, né? Essa aqui, gente, é uma Cattleya que é muito confundida com a Cattleya Walkeriana. Nós já temos várias dicas de cultivo da Cattleya Walkeriana em um vídeo já aqui no canal, já corre lá depois desse para assistir, para não perder nenhuma dica. E já que estamos comparando uma e outra, fica mais fácil a gente fazer essa comparação para poder falar das características próprias da Nobilior. Então a primeira característica que vai chamar a atenção dela é essa questão do vegetal bifolhado. Então a Cattleya Nobilior, gente, vai ter um vegetal com duas folhas. Podem aparecer inclusive 3 folhas às vezes, quando as plantas estão super, né, desenvolvidas, ou às vezes ainda algum bulbinho com uma folha, mas vão ser raras exceções. A grande maioria delas vai apresentar 2 folhas. Então se a gente for olhar, deixa eu pegar uma aqui, ó, uma Cattleya Walkeriana, a gente já vai ver o oposto. Aqui a Walkeriana, ó, nós vamos ver uma folhinha por bulbo, né, por pseudobulbo. E já que estou com uma Walkeriana aqui do ladinho, a gente consegue visualizar as características diferenciadas em relação à flor dela. Então vocês estão vendo que essa coloração no labelo, ela é bem mais intensa na Nobilior do que na Walkeriana, né? Se a gente for pegar uma aqui com flor maior até de Walkeriana para vocês poderem comparar, olhem só que diferença. Então essa parte da coloração do labelo é uma das características que diferencia e que é marcante na Cattleya Nobilior, além do que, gente, ela vai ter esses lóbulos aqui bem escondidinhos, né? Então eles vão estar encobrindo a coluna. Ó, o lóbulo lateral aqui, ó, a falce ou lóbulo, né, o bracte aqui, vai estar encobrindo a coluna. O que que é a coluna? É justamente essa estrutura aqui de dentro, onde nós temos a parte de reprodução da Cattleya. Então aqui a gente tem a pólen, né, a parte masculina e a feminina, e ela vai ter então essa falce aqui, esse lóbulo lateral bem fechadinho sobre a coluna, tá, gente? Já a Cattleya Walkeriana aqui a gente vai ver, ó, que esse lóbulo lateral ele está bem abertinho e deixa bem exposto a coluna, onde tem aí a parte masculina e feminina da flor. Certo, gente? Onde que nós encontramos, né? Qual é o local de origem dessa planta? As Cattleyas Nobilior, gente, elas são do cerrado. E aí, quando a gente vai pensar no cultivo delas, a gente tem que estar bem ciente dessa questão do clima do cerrado, né? Para a gente poder ter um bom sucesso no cultivo. Então, a gente vai ter Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, um pedacinho aí da Bahia, tá, gente? Onde Maranhão um pouquinho também, onde nós vamos ter predominância dessa espécie. Em muitos habitats, a gente vai ver tanto Nobilior quanto Walkerianas. E tem alguns até que falam, né, que a Nobilior é a irmã mais nova da Walkeriana, porque todo irmão mais novo é mais chatinho. Adorei essa comparação, né? Aqui no nosso caso no orquidário foi exatamente o que aconteceu. É a irmã mais nova, é a Cattleya Nobilior. Porque a gente sempre começa o cultivo, sempre não, no nosso caso aqui no orquidário,
nós começamos o cultivo com as valquerianas, que são mais rústicas, mais simples de cultivo. E aí, depois que a gente pegou o jeito, né, que criou bem essas filhas, fomos criar a irmã mais nova, que é a Nobilor, que é um pouquinho mais enjoadinha de cultivo. Por que esse enjoadinho, né, gente? As plantas de cerrado, elas vão ter essa aclimatação em relação ao período de seca e ao período de chuva. Então, quando ela vai se iniciar a floração, é uma planta que passou por um estresse hídrico na natureza. Então, ela tem essa característica encrostada no DNA dela, tá? Ela tem essa característica nela de um período com menor incidência de chuva, de rega, né? Mesmo ela estando às vezes até 900 metros de altitude, ela sempre tendo aquele orvalhozinho da noite, é diferente daquela abundância de rega, de chuva que ela teria no ambiente. Então, o que faz de diferente? Quando começar o período de frio, né, nós temos que começar a diminuir as regas. Então, lá quando começa, qual que é o nosso período de frio? Abril, maio em diante, gente. Não dá para ficar esperando julho, agosto, porque aí as moças já estão quase fazendo floração. Então, lá por abril e maio, a gente já vai segurar aquela vontade doida de regar muito as plantas. A gente vai regar com menos frequência e menos intensidade. Que aí a planta já vai se preparando, ela tá pensando, poxa vida, tá faltando já um pouco de água aí, ela já se aciona o mecanismo, logo em seguida eu vou estar fazendo floração. Principalmente quando ela emite o brotinho. Aqui, deixa eu pegar outra para mostrar para vocês. Gente, tá lotado de plantinha. Quando ela começa a emitir essa brotação, que vem o botãozinho ali de flor, se nós continuarmos mantendo umidade, esse brotinho aqui apodrece, gente, ou ele aborta o botão. Então, assim que a gente vê que ela começou a emitir a brotação, a partir desses meses, que vai ser o ideal para florir, né? Então, a gente começa a controlar a umidade dentro do vasinho e na planta, tá? Não ficar molhando esse broto aqui para ele não fungar. O pessoal que mora nesses estados que já é quente, que o clima já é propício, que é o local originário dela, é só cultivar, já tá no clima, né? Mas nós que não estamos nesse clima de cerrado, que não estamos nessas temperaturas mais elevadas, a gente precisa ter esse controle. Tendo esse controle de rega, a gente consegue ter um bom cultivo com bastante desenvolvimento, brotação, floração, enfim, né? Então, a única regra básica aí a gente está administrando quando começar a baixar a temperatura, a diminuir a quantidade de regas, tá? Não é caso de uma catacetine, de a pessoa nunca regar ou deixar 30 dias sem rega. Não é isso, gente, mas é diminuir a quantidade e a frequência, certo? Nós temos duas variedades bem distintas entre as colorações das Nobilior, tá? A gente tem aquelas que vão da coloração tipo para cerúlea, para vinicolor, para albecensis, para alba, certo? Que são plantas que fazem uma floração antes um pouquinho, de julho, agosto, para nós aqui, no caso, até setembro. Então, são esses tipos que estarão em floração. E nós temos a variedade Amali, né? Que é uma homenagem, deixa eu pegar o nome da jornalista aqui. É Amália, em homenagem a Amália Hermano Teixeira, que foi quem descobriu a variedade Amali, que é aquela bem clarinha, tá, gente? É um tom de rosa muito suave, e esse tom de amarelo aqui do labelo, ele é quase um verde, um amarelo limão, muito diferenciada, que geralmente está no estado de Goiás e Tocantins. Então, ela, além de diferenciar o território, é diferente a coloração, bem diferente mesmo, muito bonita. E também a época de floração.
Aí a gente já vai estar falando de setembro e outubro e lá no mais friozinho aqui para nós até novembro a floração das Amali. Se a gente for pegar a terminologia do nome, o que quer dizer Cattleya nobilior? Nobilior, de nobre, gente. Então aí o, denominador dela de ser uma planta nobre. Pode ser que essa terminologia a gente não tem esse relato, mas que seja mais nobre do que a valqueriana, porque aqui a competição é acirrada. Né? Então, nobilor, né, de ser nobre, a Cattleya nobre, né? Também ela é descrita na literatura como a rainha do cerrado, né? Substrato, gente, então o substrato sempre bem drenado, assim como a Cattleya valqueriana, tá? Então, se você for colocar casca de pinos, coloca aquela casca mais grossinha, a macadâmia, tronquinhos, vasos onde a gente tenha bastante ventilação das raízes. Então, aqui a gente tem um dos nossos vasos eco, vem super bem. Se você quiser utilizar o vaso de cerâmica, também elas apreciam, vem super bem. Dá para usar cachepô, dá para usar tronquinho, dá para usar as plaquinhas ecológicas. Então, sempre ocupando esse substrato, colocando dentro do vasinho, né, um substrato bem drenado, para que seja uma rega abundante, mas que escorra bastante, que não fique a umidade ali na plantinha, certo, gente? Aqui eu tenho também para mostrar para vocês essa aqui, que é uma forma trilabelo, só que ela já tá no final de floração. Olhem só que linda, mas mesmo assim a beleza é divina. Então são essas duas aqui que eu tenho para mostrar para vocês com diferença de coloração. Em breve a gente vai ter aí muitas outras cores abrindo, né? Cerulhas, a amabile, nós vamos ter cruzamentos com alba, semi-albas também. Então tem muita novidade ainda para mostrar para vocês. Mas já que eu já tinha um pouquinho aqui, já deu para nós percebermos as diferenças entre valqueriana, nobilor, né? E um pouquinho sobre a espécie e o cultivo dela. A luminosidade sempre alta, tá, pessoal? Sempre alta luminosidade. Então ali, ó, 40, 50% de luminosidade. São plantas que geralmente estão bem no topo das árvores, mas que elas estão sempre próximo a leitos de rios. Então tem essa umidade constante no ambiente, como eu falei para vocês. E também à noite aquele orvalhozinho que vai deixar a planta mais úmida um pouco. Mas não é um exagero de umidade, não é uma planta lá de Mata Atlântica fechada, sombreada, com aquela umidade constante, né? Então a gente controlando as regas, a gente vai ter um bom cultivo também. Deixa eu ver o que mais. Luminosidade e ventilação é sempre muito importante. Então também, mesmo durante o período de frio, a gente tem que cuidar para ventilar as plantas, né? E claro, vai dar geada, vai dar temperaturas extremamente baixas. A gente tem que falar até de neve, né? O ano passado aqui a gente estava em neve. Temos que cuidar o local onde a gente vai deixar ela, para não cair aquele pingo de geada, de gelo em cima, né? Para elas não ficarem expostas diretamente ao frio. Então, como eu brinco, a gente tem que ter, quem mora em regiões de clima frio, aquela partezinha do orquidário que é para as friolentas, para aquelas que vão sentir um pouquinho se baixar muito a temperatura. Então, as nobilor, a gente vai ter elas junto nesse cantinho das friolentas. Em relação ao comparativo com outras plantas, por exemplo, nós tivemos muito menos problemas em relação ao frio com o nobilor do que com o phalaenopsis, do que com alguns outros dendrobiums espécie. Então elas são bem resistentes, porque também no cerrado durante a noite é comum cair a temperatura, tá, gente? Então até 10 graus, 12 graus. Eu vou arriscar até perto dos 8, porque aqui a gente até 8 graus não manteve nenhum aquecimento e elas vieram super bem, tá? Baixou disso, é aí que a gente precisa ter esse localzinho mais especial para o cultivo delas.
E se faltou eu falar alguma coisinha aí que vocês foram lembrando e ficaram com dúvidas, coloquem aí nos comentários que a gente vai sempre fazendo mais vídeos e trazendo mais informações para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo, por compartilhar, deixar o like aí e até o nosso próximo vídeo. Um abração! Fui!